Meus amores, aqui do Terapia em Ação, estamos aqui para mais uma live muito interessante, muito importante, com assuntos super relevantes. Aliás, esse tema foi sugerido por um dos nossos frequentadores de lives aqui, o Capelão, eu esqueci o nome dele. E ele perguntou na live, por que o ansioso tem medo de morrer do coração? Boa tarde, Ritinha. E eu decidi, então, fazer uma live especial para o nosso querido Capelão, que aparece sempre por aqui, para responder exatamente essa pergunta. Por que o ansioso tem medo de morrer do coração? E se você está aqui, e quer saber essa resposta, fique aqui porque eu vou dar respostas muito interessantes para você. Nós vamos cobrir diversas áreas dessa tão importante questão, porque na verdade essa pergunta traz para a gente um sintoma e esse sintoma precisa ser visto e respeitado e compreendido para que a gente possa então trazer alguma solução para essa questão. Olá, Tati, Glauci, obrigada, Rita, você também é linda e maravilhosa, estamos juntos aqui. Você que acabou de chegar, pega o trem aqui comigo, você que está assistindo no gravado, passa um pouquinho para frente, que a gente já começa a falar sobre esse assunto de uma maneira bem especial para que você possa entender. Nós estamos fazendo essas lives de segunda e quarta. De vez em quando a gente muda os dias, eu tenho trazido temas aleatórios, isso tudo para que você saiba que aqui no Terapia em Ação existe muito curso, formações para quem deseja se tornar terapeuta, para quem não deseja se tornar terapeuta, mas quer fazer um processo de autoconhecimento. E em breve estaremos aí abrindo novamente as nossas turmas do Cura 360, iremos então criar outras formas de você acessar os nossos conteúdos e eu fico muito feliz de ter você aqui junto comigo. Oi, Val, oi, Mônica, bem-vinda, Lúcia, muito bom ter vocês aqui, tá bem? Então, agora que eu já fiz essa mini propaganda, pedindo que se você curtir esse conteúdo, compartilha, comenta, indica, para pessoas que você acha que vão se beneficiar desse conteúdo. E nós vamos então responder essa pergunta tão importante, dentro desse nosso contexto de vida aqui, por que o ansioso tem medo de morrer do coração? Primeira coisa que a gente precisa perceber aqui essa live ela tem como tema uma pergunta que dá conta de um sintoma. Que sintoma é essa? Medo de morrer do coração. Medo de morrer do coração é um sintoma da ansiedade. É um sintoma que pode ser sintoma de outras questões, de algum distúrbio psíquico, que não está ligado a processos de ansiedade, mas que está ligado com outros processos, outras questões de ordem mental, ok? Então, uma coisa é eu ter medo de morrer do coração e isso não me gerar nenhum sintoma porque eu tenho algum processo paranoico. Não é disso que nós vamos falar aqui. Nós vamos falar aqui hoje sobre algo que está acontecendo demais, em todos os lugares do mundo, que é essa sensação de que eu vou ter um ataque do coração, eu vou morrer, E por conta do quê? Trazendo como referência, como causa desse sintoma, a questão da ansiedade, tá? Então nós vamos focar nesse medo, esse medo de infartar, esse medo de morrer, por conta do quê? Da ansiedade, ok? Nós podemos sentir esse mesmo medo, nós podemos manifestar essa mesma sensação mediante a outros quadros psíquicos, tá? E é isso que eu quero que vocês separem bem. Nós vamos estar falando aqui, eu trouxe essa pergunta porque é exatamente a pergunta do Capelão na semana passada, que é um dos nossos dos nossos seguidores que costuma assistir as nossas lives, e eu trouxe essa pergunta porque ele fez exatamente essa pergunta. Por que o ansioso tem medo de morrer do coração? Então vamos partir do pressuposto que a causa é a ansiedade,
que gera um sintoma, medo de morrer do coração. E por quê, né, que gera esse sintoma psíquico, esse medo psíquico como sintoma? Porque existem sintomas físicos que corroboram essa sensação, esse medo, ok? Então vamos lá compreender a princípio o que eu quero dizer aqui para você, tá? Vem chegando, você que tá aqui comigo, vamos compreender isso ipsilíteres, tá? Primeira coisa que eu quero dizer para você, né? A ansiedade é uma emoção normal, ok? Experienciada pelas pessoas no seu dia a dia e é caracterizada por sentimentos de tensão, preocupação, insegurança, normalmente acompanhados de alterações físicas, como aumento da pressão arterial, da frequência cardíaca, sudorese, boca seca, tremores e tonturas, ok? Então a gente fez aqui um caminho para compreender. Então o que a ansiedade é? Uma emoção, ok? Experienciada pelas pessoas no seu dia a dia, que é caracterizada pelo quê? Por sentimentos de tensão, preocupação, insegurança, normalmente acompanhados com alterações físicas. Então, quando eu tenho uma gama de sentimentos, normalmente eu acabo gerando o quê? Sensações físicas. E essas sensações físicas podem ser confundidas com reais patologias, porque elas causam no corpo físico as mesmas sensações. Então, se eu estou tendo palpitações, tanto pode ser por causas emocionais, como essa palpitação pode ser de fato algum problema na minha biologia, certo? Então, estamos separando sintomas que são realmente físicos, biológicos, de sintomas que são provocados por sentimentos e emoções. Gel, mas a longo prazo isso pode de fato causar um infarto, pode causar a morte da pessoa? Sim, por quê? Porque nós já percebemos, nós já estudamos isso em vários momentos, que tudo começa no campo da emoção e do sentimento, não é? Então, tudo começa da forma como nós vamos trazendo, eu vou trazer um termo que é um termo energético, que é muito interessante. Você vai causando e trazendo massa àquele sentimento. Então, aquele sentimento vai ficando denso, aquela emoção vai ficando densa, vai criando-se uma massa. Em algum momento, aquilo de fato pode, não é, causar uma doença física. Então, uma pessoa que está há 30 anos ansiosa, há 30 anos com sintomas, o que pode acontecer? Eu posso causar diversas patologias na minha bio. A gente chama isso do que, gente? Psicossomática, tá? Então eu posso ter só sintomas psico e quando aquilo vai para o corpo e afeta sem nenhuma causa ainda real na bio, já é psicossomático, tá? Só que com o passar do tempo, aquilo pode realmente gerar aquilo que a gente chama de patologia clínica. Então, vem aqui, né, toda uma emoção, todo um sentimento, eu ainda não tenho nenhum sintoma físico, daqui a pouco aquilo fica tão intenso que começa a ser não só algo psíquico, passa a ser psicossomático. O que é soma, gente? Soma é o sufixo para o quê? Corpo. Então, psico é o psicológico, a mente, o sentimento, a emoção. Soma é o corpo. Então, psicossoma. Já saiu do psico e foi para o corpo. Soma. Então, por isso que a gente fala assim, nossa, isso é psicossomático. Foi para o corpo, é psicossomático. Causou uma doença, causou um câncer, causou um infarto realmente, aí a gente já tem o que, gente? A patologia clínica. Tá bem explicado? Vocês conseguiram entender? Fala comigo, dá um joinha aí se ficou claro para vocês. É uma trilha de intensificação do quê? Da minha emoção, do meu sentimento e do meu pensamento, que vai o que? Alimentando
Vamos tentar diferenciar um pouco o que é sentimento e o que é emoção. Emoção é algo que eu sinto, que é visceral, que eu não controlo, ok? E aí eu começo a tentar racionalizar sobre essa emoção. E aí essa emoção se torna um sentimento, porque ela está associada a um pensamento, está associada a uma circunstância, está associada a algo que me acontece. E aí a gente começa então a ter o sentimento. Então, como assim, Gel? Quando eu falo assim, olha, a ansiedade é uma emoção normal. Vocês vão entender por que ela é uma emoção normal. É uma emoção. A ansiedade, ela é visceral, ela é automática, ela é natural. Por quê? Porque ela é um marcador do nosso sistema nervoso central, que é autônomo e existe para garantir vida e sobrevivência, ok? Por isso a ansiedade é uma emoção natural, normal. Porém, nós vamos entender quando ela se torna patológica, ok? E o que é um sentimento? Um sentimento é quando eu tenho uma emoção e eu começo a racionalizar sobre ela ou a colar aquela emoção com um padrão, com algo que me acontece. Então, todos os dias eu saio pela rua e eu ando num lugar perigoso, eu já estou, né, com o meu sistema luta ou fuga ali engatilhado, certo? E aí eu vou criando um padrão de medo por conta do quê? Da necessidade de garantir a minha sobrevivência e a minha integridade. E aí eu vou criando um sentimento de que estou correndo perigo, de que aquele lugar é perigoso, e aí eu vou criando sérios, né, digamos, encapsulamentos dentro de mim e criando vários sentimentos associados a algo que é natural, mas que naquele momento começa a ficar um pouco mais pesado para eu fazer a gestão dessa emoção, tá? Dessa emoção primordial que eu tô chamando aqui de ansiedade, ok? Então, entendemos aqui. E toda essa questão da ansiedade, ela tá ligada com o que, gente? Com uma preocupação excessiva, com o medo, né? Que medo? Não sei, depende. Depende para você, depende para mim é uma coisa, para você o medo vai ser outro, mas todos eles estão relacionados ao quê? Abre aspas aí. Os medos que estão relacionados com a ansiedade são medos ligados com algum tipo de proteção ou sobrevivência. Tá ligado com o gerenciamento de uma falta. Então vamos lá. Medos ligados à sobrevivência, à insegurança física, à insegurança emocional, à estabilidade, à ordem, ao sustento, ao abrigo, à aceitação, etc, etc, etc. Então, toda vez que eu estou ansiosa, eu estou tentando dar conta de um medo ligado à sobrevivência, à insegurança física, à insegurança emocional. O que está ligado à insegurança emocional, Gel? Toda a sensação de abandono, de rejeição, medo de ser rejeitado, medo de ser abandonado. Vocês percebem que a gente não tem como dizer assim, todo mundo que é ansioso tem medo disso. Não. Todo mundo vai ter medo daquilo que lhe falta. Daquilo que lhe falta. Se para mim não falta segurança emocional, eu vou ter medo do quê? Segurança financeira? Talvez. Porque talvez na minha vida essa seja a área de maior instabilidade. Então eu quero que vocês percebam que a gente não pode colocar as coisas numa única caixinha. Gente, tá legal? Vou dar uma respirada aqui, vou beber uma aguinha. Por quê? Porque normalmente o ansioso, ele não respira bem. A gente já falou sobre isso em várias lives. E eu quero te fazer uma pergunta enquanto eu bebo água. Você respira bem? Você respira profundamente? Você faz as coisas com calma? Ou você tá sempre a mil pensando no próximo passo
no que é e como deveria ser o futuro para que você se sinta de fato seguro ou segura. Responde aí para mim. Você é ansiosa ou ansioso ou você tá de boa na lagoa? Responde aí para mim. Respira. Isso, pronto. Então vamos lá. Outra coisa que eu quero contextualizar aqui com vocês é a questão da ansiedade. O que é a ansiedade? Com o que ela está ligada? Então nós já dissemos aqui, não podemos tentar encaixar o povo ansiosa, eu um pouco ansiosa. Quero ver, vamos respondendo. Vamos respondendo aí que eu quero ver a participação de vocês, é muito importante. Enquanto isso eu vou pegando uma aguinha aqui pra gente continuar. Então, o que é importante a gente pontuar? Já fizemos pontuamos aqui, né? A questão da sobrevivência, insegurança física, emocional, estabilidade, ordem em qualquer uma dessas áreas, sustento, abrigo, aceitação, etc, etc, etc. E a ansiedade como que uma projeção da minha consciência o tempo todo aonde? No futuro, certo? A minha consciência presa no futuro. E a gente chama isso de excesso de futuro. É muito interessante falar isso porque eu tenho feito um estudo aqui paralelo com algumas alunas que já estão no nível mais avançado e nós falamos muito nessa semana sobre o mito da esfinge, não é? Então é que a esfinge traz para a humanidade uma questão. E nessa questão que ela traz quem é ou qual é o animal que na manhã anda em 4 patas, de tarde em 2 patas e à noite em 3 patas. E Édipo, né, é o único que consegue responder essa pergunta da esfinge que diz que é o homem, o bicho homem. Na parte da manhã, na infância, anda de 4 patas, engatinha, né? Na parte da tarde, na sua fase adulta, na sua busca da maturidade, anda sobre suas 2 pernas. E à noite, que seria na maturidade, na velhice de fato, né? Na fase da sabedoria, anda de 3 patas, que são as suas 2 pernas, mas a bengala, que representa a sabedoria. Medo de lidar com o tédio e o excesso de produtividade faz isso acontecer. Esse é o seu medo. Olha que interessante. O Marco aqui trazendo as suas questões, né, ligadas a isso. E por quê? Porque tem medo de ficar improdutivo. Não sabe como lidar com o tédio, como ficar parado. Tá sempre projetando o futuro. É disso aqui que a gente está falando, tá? E é importante perceber que nesse mito do Édipo ele traz justamente o que a gente está tratando agora, dessa fase da busca da maturidade. A busca da maturidade, ela está muito ligada com a necessidade que sinto de ser a imagem e semelhança de Deus. Eu busco me sentir alguém que cria, que produz, que faz, que acontece. Eu busco a excelência, eu busco me destacar. É nessa fase que a gente faz isso. Essa fase, ela é muito narcísica. Ela é muito voltada para o eu, para a construção desse eu, para a construção dessa quero deixar uma marca no mundo, né? E nesse lugar, em vez de eu viver o presente, como as crianças vivem o presente, eu me torno aquele que passo a viver mais tempo no futuro do que no presente. Fazendo, olhando, perdendo as oportunidades de viver o que eu tenho agora. E ao abdicar do presente, ao focar no futuro, eu me torno uma pessoa que dificilmente sinto satisfação. E essa insatisfação vai sendo alimentada pelo medo de não ser produtivo, medo de ter que lidar com o meu próprio tédio, medo de não fazer o suficiente
Aqui, ó, excesso de produtividade. Esse medo do tédio, na verdade, é medo de não fazer o suficiente. Quando você fala, eu tenho medo do tédio. Não, você tem medo de não estar fazendo o suficiente, de não estar sendo produtivo o suficiente para ter o futuro que você deseja. Para não ficar sem dinheiro, para não ficar sem casa, para não ficar sem as coisas que você gosta. Então, eu saio completamente do presente, projetando tudo no futuro por conta do medo, né, de não ser o suficiente. Vocês estão percebendo que para cada um o medo vai ter um aspecto? E isso vai gerar ansiedade, ok? Estamos falando aqui de questões bastante filosóficas. Essa ansiedade, então, é um excesso de futuro, ok? Esse excesso de futuro pode chegar a um momento que causa uma desfragmentação energética, causa um, né? Por quê? Porque o sintoma da ansiedade, a gente já falou aqui, quais são os sintomas da ansiedade? Aumento da pressão, sintomas físicos. Aumento da pressão arterial, da frequência cardíaca, da sudorese, boca cheia, boca seca, tremores, tonturas. Tudo isso dentro do contexto errado. O que seria o contexto errado, Gel? O contexto errado é essa nossa loucura, né, de estarmos o tempo todo projetando algo no futuro, certo? O tempo todo, e a ponto desses sintomas físicos começarem a acontecer em momentos completamente aleatórios, né? Totalmente desregulados, fora de contexto. Então, o que seria esses sintomas dentro do contexto? Abre aspas. Quando o nosso sistema nervoso central, que é autônomo, que existe para que o nosso corpo, o nosso comportamento faça o que precisa fazer em determinados momentos da nossa vida, quando ele está bombardeado e sobrecarregado de questões, né, de futuro, ele vai gerar sintomas de forma desregulada. Quando é que vai acontecer isso da forma correta? Então vamos entender para que serve esse sistema nervoso central autônomo. Ele serve para fazer você correr, lutar e fugir quando for necessário, descansar, fazer digestão, fazer cocô e xixi, repousar, dormir para recuperar as energias. Essa é a função do sistema nervoso central. E é ele que largamente, né, trabalha para que você solte, né, essas enzimas, essas substâncias, que a gente vai chamar aqui de substâncias que agitam e excitam e substâncias que relaxam. Que substâncias são essas, Gel? Adrenalina para atiçar e endorfinas para relaxar. Só que isso precisa ser feito com um motivo real, ok? Então vamos compreender isso. Sistema nervoso central. Aparece um leão aqui na minha frente. O que ele vai fazer? Vai jogar uma adrenalina, o meu sistema simpático. Então, dentro do sistema nervoso central, eu vou ter sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático. Os dois são autônomos. Eles são acionados pelo estímulo, certo? Então, veio um leão. Eu encarei o leão. Sistema nervoso simpático vai jogar no meu organismo a adrenalina. Para quê? Para que eu entre no modo lutar ou fugir. Eu vou olhar para a situação rapidamente, vou pensar, é para lutar ou para fugir? Eu vou fazer tudo, meu corpo vai ficar pronto para lutar ou fugir. Vai levar energia, né, para toda a musculatura. O meu coração vai acelerar, porque tem que o quê? Bombardear o corpo de sangue. E aí eu olho pro leão e falo, vou lutar ou vou fugir? Ou vou paralisar? Ou vou ficar aqui?
Vou fingir que eu sou uma planta. E isso tudo acontece em milésimos de segundo, certo? Isso é um motivo natural, um motivo real, um motivo no presente, ok? Então, no presente eu tenho esse desafio. O leão vai me engolir e eu preciso lutar, fugir, ou eu preciso paralisar, porque ao paralisar pode ser que ele esqueça de mim. Tudo isso acontece em milésimos de segundos e o seu corpo está totalmente adrenalizado, pronto para fazer o que precisa ser feito. Existe um motivo natural para isso acontecer, ok? Sistema nervoso simpático fazendo o seu papel. Isso está dentro de um padrão de normalidade. Ok, paralisei, lutei ou fugi, me livrei do leão. O que vai acontecer agora? Ativa-se o sistema parasimpático, o sistema do descanso, da digestão, da recuperação da energia. Você vai então liberar endorfinas. O que são endorfinas? Anestésicos. Anestésicos para a emoção, anestésicos para a musculatura que precisa descansar. Anestésicos para que você relaxe, durma e recupere sua energia, ok? Isso feito, regulei novamente as minhas emoções, meu corpo relaxou, o perigo passou e eu me salvei, ok? Tudo certo? Todo mundo acompanhando até aqui? Beleza, ok. Porém, né, nós vivemos hoje um momento em que, como eu estou o tempo todo com medo do futuro, vivendo no futuro, ansioso, a ansiedade que causa essa sensação de falta, de perigo, de que eu não vou sobreviver, está gerando na nossa, né, na nossa era, né, na nossa geração, esse medo de que a qualquer hora qualquer coisa pode acontecer. Eu quero te fazer uma pergunta para você que está aqui. Assistir às notícias do que está acontecendo no Rio Grande do Sul te deixou mais calmo ou mais ansioso? Responde para mim. Assistir tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul te deixou mais calmo, porque você não está lá, ou te deixou mais ansioso, com medo de que talvez você não esteja tão em segurança assim? Ou com medo de no futuro passar por aquilo que aquelas pessoas estão passando? Responde para mim, por favor, para a gente poder acompanhar o raciocínio e você vai sentir na pele aqui o que eu estou dizendo. Me responda, tudo que você está assistindo sobre a tragédia das chuvas, das cheias no Rio Grande do Sul, te deixa mais calmo ou te deixa mais ansioso? Responde para mim. Te deixa tranquilo ou te deixa ansioso? Vamos lá, gente, quero ouvir o que vocês têm para me dizer. Vocês estão mais ansiosos vendo as notícias ou vocês estão mais calmos assistindo as notícias? Não tem resposta certa. Cada resposta vai trazer o seu quinhão de sabedoria. Se você disser que sim, que fica mais calmo, tem um quinhão de sabedoria aí. Se você disser que não, que você está mais ansioso, também tem um quinhão de sabedoria aí. Vamos lá? Vamos responder? Estou aqui te esperando numa resposta inteligente. Qual é a resposta inteligente? Todas. Todas são inteligentes. Tanto aqui diz que você ficou tranquilo, tanto aqui diz que você ficou ansioso. Tá? Então vamos lá. Se você entende que ficou mais ansioso, significa que você está sendo dominado pelo medo de que isso também aconteça com você. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você começa a pensar como você pode se proteger de no futuro isso acontecer com você. Ansiedade, ok? Então você olha para aquela cena e diz, meu Deus, isso poderia estar acontecendo comigo. E se eu estivesse lá? E se isso vier a acontecer aqui? Tudo
suposições, nada real, como que eu acabei de dizer, um leão sentado aqui te ameaçando nesse exato momento, ok? Então, a ansiedade gerada, ou os sintomas gerados pela ansiedade do momento presente, daquilo que você precisa resolver, é positivo. Porque a ansiedade é uma emoção normal. Como eu vou resolver isso? A ansiedade é uma pergunta. Como eu vou dar conta dessa questão? Como eu vou dar conta disso que está acontecendo? Agora, se não aconteceu, se é um medo do futuro, você percebe que é uma coisa que não é real? Então, por isso é disfuncional? Se você está com medo, se você está em Minas, no Mato Grosso, em Portugal e não tem nenhuma base para sentir esse medo, porque não tem nem nada, nenhuma notícia, nenhuma previsão de que vai haver uma mudança meteorológica que possa afetar você onde você está, o que você está é precipitando em si um medo de que daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, haja uma mudança meteorológica que atinja você onde você está. Isso é o medo do futuro. Isso é estar cheio de futuro. E você não está lidando com as coisas do presente. Então, se você respondeu que não, que você não ficou ansioso ao ouvir essa notícia, que você até se sentiu bem, que você está tranquilo, significa que você está vivendo o presente. E ao viver o presente, eu não ativo o meu sistema simpático, eu não jogo adrenalina no meu corpo excessivamente, para que ele comece a gerar gatilhos em momentos inoportunos, em momentos aleatórios, em momentos nada a ver. E o que são esses momentos aleatórios e nada a ver? Onde você começa a ter um sintoma, né? Sem ter tido nenhum estímulo. Excesso de futuro, excesso de medo, questões que você não vem dando conta. E aí a gente vai ter o que, gente, nesse momento? O que você vai ter? Uma crise de ansiedade. Você está no transtorno do pânico. O transtorno do pânico e a crise de ansiedade é quando o nosso organismo começa a jogar essa adrenalina no nosso corpo sem que haja um leão. Né? Hoje, lá no Rio Grande do Sul, existe um leão. Existe um leão olhando cara a cara para as pessoas. E essa ansiedade, essa adrenalina, ela é necessária para a sobrevivência. Então, nesse momento, a ansiedade é funcional. Nesse momento, a ansiedade é funcional. Ela é disfuncional quando ela está conectada com o medo do futuro, ok? Então, nem todo momento onde eu estou ansiosa, onde eu estou adrenalizada, isso vai ser ruim. Muito pelo contrário. Em algum momento, ela vai ser extremamente necessária para você saber se você luta, foge ou se você finge de morto. Você fica paradinho ali onde você tá, porque se você se mexer vai ser pior. Então, esse mecanismo é um mecanismo de defesa do seu sistema nervoso central, mas ele deve estar ativo e funcionando no momento presente. Agora, se eu não estou presente, estou sempre no futuro, essa ansiedade se tornará o quê, gente? Disfuncional. E ela pode se tornar patológica, tanto emocionalmente, né, na nossa instância psíquica, quanto nas questões da nossa bio. Ela pode se tornar uma doença, pode fazer com que você infarte. Então vamos entender os sintomas, eu já disse. Por isso, né, que por conta desses sintomas, frequência cardíaca, boca seca, tremores, tonturas, o ansioso, que está sempre no futuro, sempre com medo daquilo que não aconteceu, tentando previsionar o que vai acontecer, e com todos esses sintomas físicos e constantemente, todos os dias, incessantemente, sem desengatilhar o sistema nervoso simpático, em algum momento ele vai entrar na esfera do patos, patologia, né? E aquilo vai então gerar o quê? Pode até gerar um infarto, de verdade. Uma pessoa 10, 20, 30 anos sob essa frequência, né?
essa adrenalina que está sendo jogada no corpo por nada, ela vai começar a engatilhar diversos sintomas de fato físicos. E aí, gente, existe um mecanismo de defesa chamado depressão. Uma pessoa que está extremamente ansiosa, ela pode, passa muito tempo ali com esse sistema ativo, ela pode desengatilhar o quê? Uma depressão. Por quê? É como se fosse uma proteção biológica para que essa pessoa pare. E aí ela vai dessa agitação para a cama. Depressão também é excesso de passado, mas nesse caso nós estamos trazendo aqui a depressão como um mecanismo de defesa contra a exaustão psíquica pelo medo do futuro. E aí a pessoa, bum, vai para a cama, desliga, o corpo precisa descansar, ok? Então, nós podemos ter depressão por excesso de passado, por estar olhando o tempo todo para o passado, por aquilo que algum dia teve e não tem mais, mas também a depressão pode ser um mecanismo de defesa do excesso de futuro, da ansiedade constante, do excesso de adrenalina. Então eu vou e desligo, entro num processo depressivo. Gente, falamos de coisas bastante interessantes. Falamos desse sistema que é do nosso sistema nervoso central. O que faz toda essa sintomatologia física é o excesso de adrenalina, é o sistema nervoso simpático a pau, a mil, e isso vai causar então essa sensação de falta de ar, o coração acelerado, a pessoa começa a suar, ela tá o tempo todo nesse lugar, né, no limite do quê? Do ataque de pânico, do transtorno de pânico, da crise de ansiedade. E até quero te dizer uma coisa, fé, força de vontade não vai te tirar desse lugar. O que vai te tirar desse lugar é a consciência do que você está fazendo, a consciência de que você está deixando o seu corpo se deteriorar, viciado na adrenalina, ok? Viciado nessa adrenalina de só fazer as coisas motivada pela ansiedade, você não sabe mais viver em paz, você não sabe mais viver na calma, você não sabe fazer as coisas se não for por medo, ok? Você está viciado nessa adrenalina porque a adrenalina vicia o organismo, ok? E aí vicia o seu comportamento e aí você fala assim, mas meu Deus, eu não sei viver sem essa adrenalina, como é que eu vou fazer? E aí você vai levando o seu corpo no limite até que ele comece a bugar de vez em momentos aleatórios. Então, eu tô aqui conversando com você e de repente eu tenho um ataque de pânico. O que é isso, Gel? Eu tô aqui, de repente meu coração bum, 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 acelera, o jum começa a suar, eu começo a ter um monte de sintoma. O que é isso? São repetidas e intensas, né? Vezes em que eu tenho aleatoriamente esses sintomas de medo e mal-estar. E essas crises, como eu falei, não conhecem nem hora, nem lugar, nem contexto e nem momento. E vão durar, em média, entre 15 e 30 minutos. É o corpo dando os sinais de que não está suportando, né, tanta carga, tanta descarga de adrenalina. E você não está conseguindo fazer o quê? O pause no controle remoto do futuro. Você não está conseguindo vir para o presente e fazer análise. Vocês percebem que se você estiver aqui no presente, você vai, com relação àquilo que eu falei sobre Santa Catarina, você está aqui no presente. Eu estou no presente. E aí eu digo assim, poxa, eu não estou em Santa Catarina, que bom. Estou em paz com isso. Não estou lá. Ok, existe alguma possibilidade disso acontecer aqui na minha cidade em 10, em 15, em 20, em 30 dias, em 50 dias? Não, não existe. Ah, existe. Então, o que eu posso fazer para eu não entrar nessa situação? O que eu posso fazer para me preparar para isso? Ah, não tem risco nenhum aqui, eu estou no presente. O que eu posso fazer para ajudar quem lá está?
Isso é um comportamento não ansioso. Rio Grande do Sul, o que eu tô falando sobre a tragédia das cheias. Eu tô trazendo porque, assim, quando eu falo para vocês um leão, é uma coisa muito aleatória. Quando eu falo de uma crise humanitária, eu tô falando de algo que é muito mais contemporâneo, não é? Os nossos antepassados é que tinham medo do leão. Esse sistema foi criado para que a humanidade não perecesse, né, no meio da floresta, contra os inimigos, né, da natureza. Então, eu estou trazendo isso para um contexto da contemporaneidade. Temos agora essa questão climática lá no sul, né, que aconteceu, é algo que está acontecendo, pontes caindo, as pessoas ficando isoladas. Então, isso é uma coisa que está acontecendo e poderia ter sido prevista, poderia ter havido o quê? O uso, né, do princípio de realidade ali regulando as ações da comunidade, do governo, né, as práticas de política pública, tudo isso poderia ter sido amenizado, não foi. Ok, então temos que lidar com a realidade, a ansiedade do momento de estar lá na adrenalina, aquilo é importante. Agora, você que está fora desse contexto, o que você precisa estar? Em paz. Então, isso não me causa ansiedade, porque eu já olhei todas as questões, isso não é real, nada vai me acontecer. E agora, o que eu posso fazer pelas pessoas do Rio Grande do Sul, pelo estado do Rio Grande do Sul? Aí eu estou no presente, estou aqui, estou usando o meu descanso, a minha racionalidade para ajudar, para colaborar, ok? Então você não vai colaborar se você estiver sendo movido pelo medo. Você vai fazer coisas aleatórias, talvez você doe para lugares impulsivamente, sem pesquisar. Talvez você tome partido porque você está com medo. Quem toma partido está com medo. Quem não analisa fatos está com medo. Se você é uma pessoa que tomou partido de alguma coisa e não está analisando o que um lado está fazendo de bom e o outro está fazendo de bom, você está com medo. Você está engatilhada, você está adrenalizada. Se você é capaz de analisar fatos, de dizer, não, o fulano aqui fez isso aqui de bom, Beltrano fez isso aqui de bom, então ok, você tá tranquilo, você tá no presente, você não tá sendo influenciado por nenhum medo, ok? Então, meus amores, como fazer para lidar com essa ansiedade quando ela fica tão exacerbada que me gera o transtorno do pânico? Como fazer, né? Já que essas crises não escolhem hora, nem local, nem momento, nem nada. Você pode e deve ajudar as pessoas nesse sentido e se ajudar. Então, nunca diga, você está exagerando. Nunca diga, você tem que superar. Nunca diga, eu também sou ansioso e não fico assim. Nunca diga, ande, lute contra isso. Uma pessoa que está em franco ataque de pânico, ela merece o seu respeito, ela merece o tempo dela. E você pode ajudar como? Quais são as maiores armas de regulação de um ataque de pânico naquele momento? Dessa crise de ansiedade, esse medo do futuro. Encorajar a pessoa a respirar calma e profundamente, quebrando o ciclo de respiração ofegante. Falando para que ela olhe para diversos objetos e dê nome aos objetos que estão naquele lugar, para tirar o foco daquilo que a assusta, ok? Promover esse relaxamento muscular de desacelerar o pensamento. Lembra que eu falei que o sistema parasimpático joga endorfinas? O que são endorfinas, gente? São anestésicos. Por isso que quando a gente fala assim, a pessoa está no hospital e teve que receber uma alta dose de morfina, endorfina. Tá vendo? Ó? São substâncias relaxantes, anestésicas. A endorfina é um anestésico natural, relaxa o corpo. Então, quando eu ajudo a pessoa a relaxar, eu digo, vai tomar um banho quente se a pessoa estiver em casa. Se a pessoa estiver na rua, você vai ajudar a pessoa a respirar. Você vai dizer, eu estou aqui com você, fica tranquilo, você está seguro. Estamos seguros aqui, não há nenhum perigo. E vai ajudando a pessoa a respirar, vai ajudando a pessoa a encontrar esse lugar de calma. Demonstrar presença e empatia, encorajando a pessoa que, junto com você ou separadamente, quando ela for assolada por esse medo,
fora de contexto, no momento errado. E é isso que eu quero dizer para você. A ansiedade é patológica quando ela é fora do contexto e no momento errado. Quando ela está fora do contexto no momento errado e muito intensa, ela vai gerar o quê, gente? O ataque de pânico. Então você vai dizer para ela assim, olha, quando você estiver sozinho e se isso acontecer com você, faça exatamente as mesmas coisas que nós estamos fazendo agora. Olhe os objetos, conte quantos objetos tem na sala. Respire profundamente, solte todo o ar. Acalme-se, relaxe a musculatura, deite em algum lugar, recoste, solte. E se ela estiver em casa, né? Sugira que ela tome um banho quente, faça uma massagem, tá? Traga essa pessoa para um estado de presença. O mais importante lembrar é que nesses casos é de fundamental importância que essa pessoa busque uma psicoterapia, que ela busque um atendimento terapêutico, que ela passe, né, por uma sabatina mesmo, que ela perceba, né, se ela precisa, né, passe por um médico, passe por um psiquiatra, vá para um encaminhamento terapêutico, procure atividades, né, que tragam ela para o presente, uma massagem, um encontro com o próprio corpo. Uma forma de desestressar é usar o nosso corpo para isso, né? Usar esse corpo para relaxar, para soltar, trazer essa biologia para o sentido do sistema parasimpático, relaxado, descansado. Um corpo contraído, um corpo tenso, um corpo adrenalizado é um corpo pronto para colapsar. Por isso é necessário entender quando essa ansiedade é patológica e quando ela é benéfica. E quando ela for patológica, como nós já explicamos aqui durante toda essa aula, live, ela precisa ser olhada com carinho, precisa ser encaminhada. E é necessário que você tenha muita empatia com uma pessoa que você convive, que tem constante crise de ansiedade. Mas principalmente, eu queria falar para você que constantemente se vê nesse lugar, ok? Você precisa ser empático com você mesmo. Largue o chicote agora, ok? Jogue ele no chão e se proponha. Tem algo que eu sempre digo para as minhas pacientes e até mesmo para as minhas alunas, quando eu faço alguma proposta de trabalho, de relaxamento, de prática terapêutica, e a pessoa diz assim para mim, Gel, mas eu não consigo tirar meia hora do meu dia, 10 minutos para respirar. Eu quero te dizer uma coisa, não conseguir em psicoterapia é igual a eu não quero. Então, coloque isso na sua cabeça. Quando eu digo assim, eu não tenho 5 minutos do dia para respirar, eu não tenho 5 minutos do dia, 10 minutos para fazer uma ancoragem, uma meditação, uma oração, eu estou dizendo para mim e para o mundo. Eu estou dizendo para o meu inconsciente e para o meu consciente. Eu não quero. Portanto, o poder está em você, porque existem muitos ganhos secundários, né? Quando eu tenho ataques de pânico, quando eu tenho crises, parece que as pessoas olham mais para mim. Então decida ser você, a única pessoa que olha para você mesmo. Então traga essa chave para o seu consciente. Quando eu estou dizendo eu não consigo, o que eu estou dizendo na verdade é eu não quero. E só eu posso quebrar esse ciclo do eu não quero. Só eu posso tirar o véu desse eu não consigo. Para dizer, não, se eu estou dizendo eu não consigo é porque eu estou dizendo eu não quero. E se eu estou dizendo eu não quero é porque eu estou me defendendo e agora eu quero entender se eu não quero. E onde eu vou entender se eu não quero, gente? Na terapia. Esse eu não quero, esse sabotador, você só vai entender no seu processo de autoconhecimento, na sua busca, tá? Então, procure ter bons pensamentos, troque os pensamentos catastróficos, troque os pensamentos de medo por bons pensamentos. Gel, eu não consigo! Você não consegue sozinha, mas com um terapeuta você consegue. E aí se você diz, mas eu não consigo nem marcar uma terapia, aí você já está dizendo para mim, eu não quero mudar, eu quero continuar assim. E aí, banque o seu desejo, banque a sua escolha, diga, eu estou assim, eu não vou procurar ajuda, eu não vou procurar uma terapia, porque eu não quero. E aí tá tudo certo, tá bom? Aqui hoje, #trago verdades.
Espero que você tenha gostado, espero que tenha sido bom para você, espero que tenha te trazido uma ampliação desse entendimento da questão do que é sintoma, né? Do que é um sintoma necessário para aquele momento em que eu estou vivendo, aquilo que está ligado com texto, com contexto e com motivo, e aquilo que está desligado do texto, do contexto, do motivo, que acaba se tornando algo, né, crônico. E toda a cronicidade, tudo aquilo que é crônico a longo prazo, sai do âmbito da emoção, do pensamento, sai do âmbito psíquico, passa para o psicossomático e depois de um tempo aquilo se torna o quê, gente? Patológico, clínico, na própria biologia. Trazendo então uma gama de doenças, sejam doenças físicas ou mentais. Mas isso vai trazer o patos para dentro da sua vida. Sai do psicossomático, sintomático e passa para o patos, para a doença, para aquilo que realmente vai causar em você um sofrimento que você poderia ter dado conta se tivesse tido um pouquinho mais de atenção com você mesmo, tá bom? E eu te espero aqui na próxima quarta-feira, estaremos aqui a 1h e eu venho trazer para vocês mais alguns assuntos aleatórios, mas que eu tenho certeza que podem trazer e fazer toda a diferença, tanto na sua clínica quanto no seu projeto de autodesenvolvimento pessoal. Um grande beijo. Sussu, um beijo, meu amor. Fiquem com Deus e até quarta-feira. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha feito diferença aí na sua vida, que tenha sido relevante, tá bem? Um beijo e fique com Deus. E para as minhas alunas do Cura 360, a gente se vê na quinta-feira para falar sobre o que, gente? Para falar... Cadê minha mesa? Mesa do Cura 360. Nós vamos na quinta-feira falar sobre, então, aqui, olha, a nossa mesa lindona. Vamos falar sobre a frequência aqui da nossa Rosa dos Raios, trazendo para vocês esse assunto tão importante para compreender como fazer os nossos tratamentos aqui na nossa mesa exclusiva do Cura 360. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Que bom, Su. Tô te esperando. Um beijo.